do livro dos Salmos, e hoje estamos no Salmo 104, do verso 1, que diz assim: Bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Senhor Deus meu, como tu és magnificante, sobre o vestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto. Tu estendes os céus como uma cortina, pões nas águas o vingamento da tua morada, tomas as nuvens por teu carro e voas nas asas do vento. Fazes a teus anjos ventos e a teus ministros labaredas de fogo. Lançaste os fundamentos da terra para que ela não vacile em tempo nenhum. Tomaste o abismo por vestuário e a cobriste, e as águas ficaram assim, acima das montanhas. A tua repreensão fugiram, a voz do trovão, do teu trovão bateram em retirada. Elevaram-se os montes, desceram os vales até ao lugar que lhes havia preparado. Puseste as águas divisa que não ultrapassarão, para que não tornem a cobrir a terra. Tu fazes rebentar fontes no vale, cujas águas correm entre os montes, dão de beber todos os animais do campo. O jumento selvagem mata a sua sede. Junto delas tem as aves dos céus, o seu pouso, e por entre a ramagem desfere o seu canto. Do alto de tua morada regas os montes, a terra farta-se do fruto de tuas obras. Fazes crescer a relva para os animais e as plantas para o serviço do homem, de sorte que da terra tira o seu pão. O vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe dá brilho ao rosto e o alimento que lhe sustém as forças. Avigoram-se as árvores do Senhor e os cedros do Líbano que ele plantou, em que as aves faz seus ninhos, quanto a cegonha, a sua casa é nos ciprestes. Os altos montes são das cabras montezinhas e as rochas o refúgio dos arganeses. Fez a lua para marcar o tempo, o sol conhece a hora do seu ocaso. Dispõe as trevas e vem a noite na qual vagueiam os animais da selva. Os leãozinhos rugem pela presa e buscam de Deus o sustento. Em vindo o sol, eles se recolhem e se acomodam nos seus covis. Sai o homem para o seu trabalho e para o seu encargo até a tarde. Muito bem, vamos ficar aqui nesse verso 23. Amanhã daremos seguimento ao verso 24 a seguir. Queridos, nós estamos em um Salmos onde vai falar sobre louvor ao Deus Criador. Onde aqui a grandeza de Deus é o tema do poema. Este salmo usa também a mesma frase maravilhosa na introdução e na conclusão. Todo esse poema é uma descrição da grandeza de Deus como Criador, Deus como aquele que fez todas as coisas. O poeta vai iniciar aqui com o céu como morada do Senhor, e em seguida ele exalta o Senhor como aquele que lançou os fundamentos da terra, assumindo aí o controle da criação. Ele também dominou as águas em benefício da criação. Deus providenciou alimento e abrigo, tempo e estações para todas as criaturas. Deus também, ele providenciou sentido e propósito para a vida do seu povo. Ou seja, nada do que nós fazemos, nada do que nós estamos executando, queridos, foi sem propósito. Deus providenciou. Deus, ele vai providenciar o alimento, o abrigo, tempo e estações para todas as criaturas. E assim nós entendemos que Deus vai providenciar sentido e propósito para a vida do ser humano. Ou seja, tudo existe um sentido, tudo tem propósito, nada que acontece no mundo é fora de propósito. Todas as coisas existe um propósito para isto. E às vezes, por sermos tão ignorantes acerca disso, nós achamos que o que aconteceu nas nossas vidas foi por um acaso, foi coincidência. Deus não trabalha por acaso. Deus não trabalha com coincidências. Deus trabalha com propósito. Ou seja, primeiro Deus cria o propósito, primeiro Deus criou o propósito, depois Deus vai nos criar para executarmos o propósito. Ou seja, você foi criada com a intenção de Deus para cumprir este propósito.
Nós não viemos a este mundo, querido, sem que já houvesse um propósito estabelecido, criado por Deus para nós vivermos. Por isso a importância de nós pedirmos a Deus que Ele nos oriente, que Ele nos guie, que Ele nos dê direção para vivermos o nosso propósito. Para que nós não fiquemos perdendo tempo com tantas coisas, carregados, sobrecarregados, com tantas, né, e tantas cargas extras que têm feito tardarmos para executar o propósito na qual nós fomos criados para isto. E por isso o Senhor Jesus hoje, através de Salmo, nos alerta que é tempo de nós pedirmos a Deus, é tempo de nós se dirigir a Deus com esta intenção de que Ele venha dirigir, direcionar, que Ele venha dar um norte daquilo que nós precisamos fazer. Porque nós só seremos cobrados daquilo, queridos, que o Senhor, Ele nos designou a fazer. Deus não vai nos cobrar aquilo que Ele não nos responsabilizou a fazer. Nós só seremos cobrados por Deus do propósito na qual Ele criou para que nós viéssemos a executar. É interessante nós sabermos isso, que isso esteja bem firmado em nossos corações. Às vezes nós perdemos tanto tempo procurando onde está o nosso propósito, o que fazer, e nós, quando nós vamos executar de fato o propósito, a gente já está cansado, a gente já está frustrado, né, decepcionado, e às vezes nós não conseguimos cumprir o propósito de Deus. Nós não conseguimos cumprir aquilo que Deus nos designou a fazer. Deus é a fonte da vida. O salmista vai deixar isso bem claro. Ele criou os mares e todas as formas de vida marinha. Deus criou também os monstros marinhos e o grande animal do mar. Todos os seres dependem de Deus para existir e se sustentar. Que maravilhoso, querido, quando nós deparamos diante disso, de sabermos que até os animais, as alimarias do campo, os animais, os monstros marinhos, né, o grande animal do mar, todos os seres dependem de Deus para existir. Então, seja, tudo que é criado, tudo que Deus criou, foi para cumprir um propósito. Tudo que Deus criou tem a sua função na terra. Nada que foi criado, querido, foi fora de propósito. Tudo que a gente, né, foi estudar, todas as animalias, tudo que a gente for ver, toda criatura, ela tem a sua função. Nenhuma delas foi criada por acaso ou por acidente. Então, por isso, você deve refletir sobre isso e entender que se Deus, Ele vai criar todos os monstros marinhos, Ele vai criar todos os seres que dependem dele para existir e se sustentar, e o ser humano, como aquele que Ele fez a sua imagem e semelhança, Deus, querido, nos fez com um propósito maior. Você não veio a este mundo por acaso, você não veio a este mundo por um acidente, você não veio a este mundo por um descuido. Você veio a este mundo para cumprir o propósito da qual Deus já havia estabelecido. Que maravilhoso isso, não é verdade? Então, é certo que tudo, querido, tudo depende de Deus para existir e de sustentar. Deus renova toda a terra, tanto a vida vegetal quanto a animal, porque a vida também é um presente do Senhor, né? As mães entendem claramente a importância da provisão regular de alimento. A natureza depende do Senhor, que dá o sustento à vida. O poeta aqui, ele vai terminar com um convite para louvar a Deus. O salmista prometeu cantar louvores ao Senhor enquanto ele viver aqui nos versos seguintes. Nós iremos ver isso. É o salmista terminando com um convite para louvar a Deus. O salmista prometeu cantar louvores a Deus enquanto ele viver, expressando a sua alegria no Senhor. Ele orou para que os ímpios que entregam a beleza e o propósito da criação de Deus deixassem de existir.
né? É tão tremendo e profundo isso. Quando a gente começa a usar, querida, a nossa inteligência humana, quando a gente começa a buscar, né? A gente vai começar entendendo que nós somos uns seres importantes. Somos seres na qual Deus, ele vai nos criar, nos dando aí essa importância, sendo um semideus na terra, porque somos a imagem e semelhança dele, tá bom? E assim nós vamos orar ao nosso Pai. Essa palavra é para você que está aí, quem sabe desnorteado, você que está aí em crise de existência, né? Você está vivendo aí uma crise existencial. Então essa palavra é para que você entenda de uma vez por todas que o Criador, ele vai te criar para um propósito maior. Um propósito, querido, que você vai alcançar plenitude, que você vai alcançar todas as respostas que você almeja, que você precisa para viver uma vida plena e digna. Então, entendendo essa palavra que nós vamos orar. Eu quero que você feche seus olhos comigo, vamos clamar. Pai, em nome de Jesus e na autoridade do Senhor. Que nós vimos com a tua palavra, Senhor, como manual sagrado, a tua palavra como bússola, a tua palavra que nos dá o norte, que nos dá a direção, a tua palavra que nos faz parar um pouco, refletir, Senhor, entendermos que se o Senhor vai criar todas essas coisas que talvez a gente olhe e acha tão insignificantes, coisas que a gente acha que é desnecessário existir, mas que para o Senhor existe uma importância para, Senhor, todo o regulamento da terra, para que a terra funcione de forma plena, de forma, Senhor, funcional. Foi necessário que o Senhor viesse a criar essas coisas. Então, amado Espírito Santo, se o Senhor vai criar, Pai, desde a natureza até os mares, os seres marinhos, o Senhor vai criar, Senhor, todas as coisas, Pai amado, e olhando em comparação a nós, os seres humanos, o Senhor nos cria com um propósito bem mais, Pai, especial. Nós somos criaturas do Senhor, onde o Senhor vai, Pai, colocar em nós uma imagem e semelhança de um Deus que é grande, poderoso, de um Deus que é majestoso. O Senhor querendo nos mostrar e dizer que nós podemos todas as coisas em Ti, que existe uma dependência no Senhor, Pai, que essa dependência só é resolvida quando nós entendemos quem somos. Então, amado Espírito Santo, aqui estamos nós e hoje, Pai, nós entendemos essa grandeza e esse potencial que nós temos em nossas mãos, de darmos decretos e o reino espiritual entender, Pai, o decreto que nós estamos dando, esses decretos de sementes de acontecimentos. Então, Pai, eu uso agora essa autoridade, eu uso agora este poder para ordenar o câncer que sai, para ordenar os tumores, caroços, para ordenar agora o cisto, em nome de Jesus Cristo, desapareça. Essa é a ordem de hoje. Então, Pai, onde a minha voz chegar, Senhor, que todos os males causados pelo câncer possam bater em retirada e serem neutralizados agora. Pai amado, na pele deste homem, na pele desta mulher, nos ossos, no sangue, nos nervos, Pai, no DNA, nas células, em nome de Jesus, onde estiver uma célula cancerígena, Pai, age agora com teu poder. E essas células, ó Pai amado, são retiradas, varridas. Essas células são, Senhor, agora, Pai, expelidas deste corpo. Em nome de Jesus Cristo, eu oro agora dizendo isto. É na autoridade do nome de Jesus que nós nos apropriamos de todo o poder que foi nos dado. O Senhor diz que nos deu poder e autoridade sobre os males, sobre a enfermidade, sobre os demônios. O Senhor diz que nós iríamos colocar as mãos sobre os enfermos e eles seriam curados. Queríamos, ó Pai amado, expelir demônios em teu nome, Pai. Se nós bebermos, se nós, ó Pai, porventura tomarmos ou bebermos algo mortífero que nenhum dano iria nos causar. Então, Deus, é certo que este mal, que este, Pai, este câncer que está assolando esta vida, não irá tirar essa vida, não vai tirar, Senhor, porque a tua palavra diz que o Senhor, Pai, já deu ordem aos teus anjos para livrar. Então, Pai, em nome de Jesus Cristo, a tua ordenança, Pai, e a liberação do Senhor sobre esta vida, não que ela não passasse por este vale, não que ela não passasse por esta fornalha, não que ela não passasse
por este ambiente de dor e sofrimento. Não que ela não passasse por essas covas dos leões, mas a ordem do Senhor foi que o Senhor passaria, que o Senhor iria passar com ele, que o Senhor iria passar com ela. Então, Deus, é isso que o Senhor está fazendo, o Senhor está passando com ele neste vale, o Senhor está passando com ela neste deserto, o Senhor está passando com ela, Pai, por este momento do câncer, o Senhor está com ela, essa é a diferença. É isso, Senhor, que o Senhor está dizendo. O Senhor disse que no mundo nós teríamos aflições, mas para termos bom ânimo, pois o Senhor venceu o mundo. Então, se o Senhor venceu o mundo com toda a sua concupiscência, com todos os seus males, com todas as suas enfermidades, o Senhor estava provando para nós que nós também seríamos capazes de passar por isso. Então, amado Deus, eu sei que esta mulher é capaz de passar. Eu sei que este homem é capaz de passar por este momento e depois glorificar o teu nome, de entender, Senhor, quão bom o Senhor é, a tua misericórdia, Senhor. É a causa dele não ser destruído, é a causa dela não ser destruída por esse mal. Então, Deus, é esse entendimento que eu quero que seja implantado neste coração agora. Esse sentimento que eu quero que seja implantado agora na mente deste homem, na mente desta mulher, para que haja transformação através do renovo dessa mente. Em nome de Jesus, eu abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e digo: graças a Deus. Diga aí, graças a Deus. Amém, Jesus. Obrigado pela minha cura. Obrigado pelo meu milagre. Que assim seja para a glória de Deus. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Se permitir o Senhor, mas estaremos aqui de volta no canto de horário do clamor do meio-dia. Cheiro gostoso, carinhoso e bem apertadinho em teu coração.